Pastor, existe o livre arbítrio? Arbítrio? Eita! Existe o livre arbítrio? Sim. Se não existisse o livre arbítrio, nós éramos os mais lesos dos homens. Não tem sentido nenhum se não houvesse o livre. Nós somos livres até para nos lascar. Oxê, 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 oxê. É, Chiquinho. Então o livre-arbítrio é uma lei que abrange os homens, abrange os anjos e abrange anjos, homem, abrange a tudo. Se não houvesse o livre-arbítrio, então Deus seria um canalha. Era. Imagina só, a predestinação é uma doutrina diabólica. Ela quer jogar em Deus toda a culpa de nossas misérias, das nossas podres decisões. Se a gente se lasca com a decisão que a gente tomou, então parabéns. Não é livre? É livre, velho. Agora, Deus comanda tudo, pastor. Sim, mas Deus deixou livre o homem. Se Deus não tivesse deixado livre o homem, Deus seria terrível. Deus teria feito um homem para cair e depois dado uma de bonzinho para tentar salvá-lo. A salvação seria uma piada, os anjos caídos seriam uma pipi a dadá, Lúcifer estaria a serviço de Deus. Então seria um jogo de carta marcada, como alguns donos da terra não querem que aconteça. Existe o livre-arbítrio, e é aí onde nós se lasca. Porque se nós tomarmos as decisões erradas, nós se ferra. Simplesmente assim. Não, mas Deus tudo domina, porque Deus é poderoso, não sei o que lá, tal. Gente, Deus tudo domina. Sim, mas para que Deus ia permitir o demônio rebelião? Se Deus permitiu a rebelião, é porque existe o livre-arbítrio, tá? É que eu ajeitei aqui a lâmpada do estúdio e apagou. Voltou de novo, pronto. Então, se tiver alguma pergunta sobre o livre-arbítrio, eu estou aqui. Sem livre-arbítrio não há salvação. Sim, é um jogo de carta marcada. A gente tem que concentrar, não é no poder de Deus. A gente tem que concentrar na pessoa de Deus. Você é livre, eu sou livre. Lúcifer é livre, todo mundo é livre para tomar suas decisões. Agora, quando nós tomamos a decisão, aí nós leva a rebordosa. Se a decisão é boa, então, amém. Né? Por isso que tem pessoas que vivem no céu, na terra, porque eles tomam decisões, play. E tem outros que não querem tomar decisões e acabam tomando decisões erradas, escolhe e pega o pior. A decisão é sua. A decisão é sua. Está na Bíblia. Eis que eu vos coloco entre a bênção e a maldição. Qual vocês vão escolher? Deus falando. Mostrando que o homem pode escocô. Escocô, lelê. Escocô, lelê. Escocô, lelê. Virgem Marinha. Então o homem pode escolher. E aí onde está o problema? Porque às vezes a gente escolhe errado e a lapada vem. Né? Então você tem que ter o coração para Deus. Pastor, mas se meu marido escolher uma coisa errada e eu não, eu escolher uma coisa errada e meu marido não, aí cada um vai lucrar aquilo que escolheu, tá? Deus não é um ditador que nos obriga a ir para os céus ou o inferno. Mas dá a entender que alguns acham que é assim, né? Deus, você vai para o céu, se você quiser, você vai para o céu, se você não quiser, você vai para o céu de todo jeito. E aquele outro ali, ele vai para o inferno. Se ele quiser ir para o inferno, ele vai. Se ele não quiser, mesmo assim ele vai, porque eu não quero ele, eu não aceitei ele. Eu não vou com a cara dele. Entendeu, pessoal? Então, o livre-arbítrio existe. E aprenda a utilizar o livre-arbítrio, o sim, sim, não, não. O próprio Cristo não falou? A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então você é a linguagem binária do computador. O computador faz tudo que você está me vendo
Através de sim ou não, 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 sim ou não. A sua vida será o fruto de suas escolhas, ou a escolha dos seus pais. Porque às vezes, por exemplo, o pai escolhe uma coisa, o filho não tem nada a ver e leva na cabeça. Mas foi uma escolha. Como o pai é primário, ele tem direito. Como a mãe é primária, ele tem direito. Né? Então, assim, como o nosso pai escolheu, e nós levamos na cabeça. Está entendendo? Então, existe sim o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é bíblico. Aquela concentração que alguns calvinistas fazem no poder de Deus, que Deus é poderoso, nada acontece, não sei o que lá, aquilo ali é um erro. É um erro. Se Deus é tão poderoso, por que deixou Lúcifer cair? Se Deus é tão poderoso, por que ele deixou Adão cair? Não, ele não deixou. Não. Ele programou. Lascou. Então, se Deus programou o mal, lascou. Deus é mau. Deus é totalmente bom. Se nós levamos algum tipo de problema, é nossa culpa. O destino pode até estar escrito, mas se olharmos direitinho, a letra que escreveu o destino é nossa. Então, assim, nós aqui não sabemos tomar decisões, somos criados como escravos para obedecer. Porém, Deus nos ensina a tomar boas decisões. Lembre-se que existe uma ideologia na cabeça das pessoas, e essa ideologia que prejudica elas. Aí a gente diz, coitado, fulano é tão lascado. Sim, mas fulano é tão lascado porque às vezes toma decisões erradas. Não é porque Deus programou ele para ser lascado. Entendeu? Aí eu me lembro de um velho que morava num lixão que tinha perto da minha casa, chamado Lixo de Ioiô. Esse lixão era um lixão imenso. Aí depois, hoje, a prefeitura veio construir um conjunto habitacional em cima, ficou uma maravilha. Mas tinha um velhinho que inventou de construir a casa dele dentro do lixo. Ele botou umas estacas assim, botou uns papelão, e ele dormia e morava e vivia do lixo. Né? E eu passava para a escola, minha mãe me levava, que eu estudava no quartel do Exército, e a gente passava em frente ao lixão. Aí um dia eu disse, mãe, por isso que criança guarda coisa, eu tenho uns 9 anos, 8 anos. Eu disse, mãe, coitado do velhinho morando no lixo, né? Coitado, ele mora, ele vive, ele come no lixo, as moscas que põe no lixo é os que caem na comida dele. Aí minha mãe disse, esse homem, ele arrasou a vida da mulher dele, arrasou a vida dos filhos dele, era bruto, ignorante, raparigueiro, era tudo que um homem não presta. Então ele mesmo foi se afastando da família. Porque quem não presta, não habita com quem presta, não. A Bíblia diz que o ímpio não habita com o justo. Ele vai gerando desculpa e ele mesmo vai se afastando. Dizendo que o justo é safado, que o justo é cachorro, não sei o que lá. Aí ele acabou na desventura, sem dinheiro, sem nada, e foi pro lixo. Como ele tem uma moral muito excessiva, ele não volta para a casa dos filhos, não pede arrego em canto nenhum. Mas aí ele tentou acabar com a vida da mulher dele, tentou acabar com a vida dos filhos, os filhos não aceitaram. Então, assim, ele escreveu o destino dele. Ele escreveu o destino dele. Você está entendendo? Fazemos a nossa própria escolha. A família não aceitou essa escolha. Então, ele mesmo foi... Está entendendo? Então, assim, existem outras coisas que não dependem de nossas escolhas, mas dependem também. Que é questão de maldição e de bênção. Às vezes é o pai, a mãe que abençoou e a gente voa. E o pai que amaldiçoou, aí se lasca. Mas você tem que lutar por aquilo que você quer. Quando Jacó lutava com Esaú, na barriga da mãe, Jacó já lutava pela bênção. Jacó era doido pela bênção e Esaú cagava para a bênção. Adivinha quem ganhou? Entendeu? Esaú casou com 2 mulheres que a mãe dele odiava, que eram 2 amalequitas, areitita. A mãe odiava esse povo, eram inimigos da raça dela. Então ele casou logo com 2, eram péssimas noras, horríveis, voava na vassoura. Então ele já foi desagradando a mãe. Para o pai ele era o valente, o faca na caveira, o guerreiro.
Mas para a mãe, ele era um cara safado. Casou com 2 mulheres que odiavam ela. Ele podia casar com 1000. Mas ele casou com as inimigas da mãe. Você está entendendo? Aí Jacó entrou na parada. As escolhas são livres. Então procure pedir a Deus. Você já pediu a Deus Cacá, papá, cidade, para ter escolhas? Eu peço a Deus. Eu peço humildemente a Deus. Deus, me ajuda a tomar minhas decisões. Me ajuda a tomar minhas decisões. Jacó sabia o que queria, às vezes a gente não sabe. Nascemos direcionados para a luta. É sim. Às vezes uma pessoa nasce para ser médico, o diabo fica impedindo a pessoa ser médico. Às vezes a pessoa nasce para ser mãe de 10 filhos. Aí o diabo faz, ela não arruma nenhum namorado. Então você tem que lutar. Mas lutar é uma decisão. Deus não obriga ninguém a lutar. Eu acredito num Deus que se relaciona com você através do livre-arbítrio. Eu acredito. Tá? As letras que escreve o nosso destino é a nossa mesmo. Dida Costa. Sim. Desse jeito, Dida. Então, assim, se o homem tem que reclamar alguma coisa, reclame dos seus próprios pecados, das suas más decisões. A gente foge da culpa que nem o diabo foge da cruz. A gente não admite que a gente deu umas cagadas na vida e por isso se lascou. Não admite. A gente diz que é vontade de Deus. O cara está lascado e diz, não, eu estou do jeito que Deus quer. Não está do jeito que Deus quer. Deus não quer ver você lascado. Deus não quer ver você com problema. Deus quer ver você feliz. Mas às vezes as nossas escolhas nos afastam da nossa felicidade. O Espírito de Deus nos ensine, diga assim, Espírito Santo, me ensine a tomar decisões. Diga novamente, Espírito Santo de Deus, me ensine a tomar decisões. E Ele vai te ajudar. Né? Que Deus te ilumine e te dê muita força para tomar suas decisões.